Bom, pessoal, esse é um exercício bem interessante em que a gente vai discutir algumas coisas bem importantes dos problemas, né, da lei de Gauss, dos problemas em que dá para usar a lei de Gauss, que é um problema de uma casca esférica. Tá? E além de ser uma casca esférica, a distribuição de carga não é uniforme nela. Existe uma densidade volumétrica de carga que não é constante. Tá? Então ele fala assim: uma casca esférica tem uma densidade volumétrica de carga ρ de R, que é igual a C vezes R, sobre R, quer dizer, para R entre A e B, onde A e B são os raios interno e externo da casca, e C é uma constante. Então eu desenhei aqui a casca esférica com um raio interno A, um raio externo B, né? E a casca esférica está aqui pintada de cinza, e a distribuição de carga, a densidade de carga aqui nessa casca esférica não é uniforme, ou seja, ela depende de R, da distância até o centro da casca. Tá? E aí ele pede para a gente calcular o campo elétrico em função da distância R ao centro da casca em todo o espaço. Então ele quer que a gente calcule o campo elétrico em todo o espaço. Né? O espaço é dividido em três regiões. A região que eu vou chamar de 1, a região que eu vou chamar de 2 e a região que eu vou chamar de 3. A região 1 é a região com um raio menor que A. Né? A uma distância menor que A do centro da casca esférica, é a região ali dentro da casca esférica, né? Tipo, dentro da superfície interna da casca esférica. A região 2 é a região entre realmente, efetivamente dentro da casca esférica, né? A casca esférica vai de A até B, então é a região que está ali na região onde está a carga, né? Onde está distribuída a carga. E 3 é fora da esfera de raio B, né? Fora de tudo. Tudo bem? Então a gente tem essas três possíveis regiões para a gente brincar. Tá? Então o que a gente vai fazer? Qual que é o procedimento padrão, gente? O procedimento padrão é: a gente vai pegar uma superfície gaussiana, esférica de raio R. Então a gente pega a superfície gaussiana, então a gente vai pegar uma superfície gaussiana. O gaussiano aqui é simplesmente porque a gente vai usar a lei de Gauss, tá? Não é porque é uma superfície especial, não. Não é um tipo especial de superfície. É simplesmente uma esfera. Tá? A gente chama de gaussiana simplesmente porque é a superfície que a gente usa a lei de Gauss. Tá? Então, uma superfície gaussiana esférica de raio R. Esférica de raio R. Tá? Esse raio R pode ser de qualquer tipo. Tá? Aí, o fluxo do campo elétrico ele é dado por essa integral aqui. Né? Então, vamos calcular esse fluxo. Né? Vamos calcular essa integral. A integral de E escalar ds. Bom, nesse caso, a distribuição de carga não é uniforme. Né? Porém, é fácil perceber que essa distribuição ela é isotrópica. O que é isotrópica? Ela não tem uma direção preferencial, ela depende apenas do raio. Isso significa que o campo ao longo de toda essa superfície esférica que eu estou colocando aqui, né, a gente pode imaginar essa superfície esférica como sendo uma superfície esférica aqui assim, olha. Ou pode ser uma superfície esférica aqui assim, ó, por exemplo. Sei lá, era para ter sido uma esfera melhor desenhada. Tá? Mas é uma superfície esférica de raio R centrada aqui, né, nesse ponto aqui. Tudo bem? Um raio R qualquer. Pela simetria da distribuição de carga, a gente consegue afirmar que o campo elétrico vai ser radial e vai ser igual para todos os pontos a uma mesma distância R do centro da esfera, né, que são os pontos dessa superfície gaussiana. Com isso, esse produto escalar aqui ó, vai ser simplesmente E ds, porque o ds, né, vamos lembrar, o ds, a direção do vetor ds é a direção aqui no vetor normal, né? E a gente vai ter um campo elétrico que é paralelo a esse vetor normal, e aí o produto escalar deles é simplesmente o produto dos números. Tudo bem? Ok. E como a gente está supondo que esse campo elétrico vai ser igual para todos os pontos nessa superfície esférica, ele pode sair da integral, e aí fica essa integral aqui, e a integral de ds é simplesmente a área, então vai ficar E vezes 4πr ao quadrado.
que é a área da esfera de raio R. Tá? Bom, e pela lei de Gauss, esse fluxo tem que ser igual à carga dentro dessa superfície esférica, que eu estou chamando de aqui interno, sobre ε0. Com isso, a gente acha essa expressão aqui. O campo elétrico ele vai ser 1 sobre 4πε0, que multiplica a carga dentro dessa superfície esférica dividido por r². Aí você deve pensar, nossa, problema resolvido, é só pegar a carga, botar aqui, esse é o campo. Se a gente tivesse uma carga pontual, ou se a gente tivesse uma esfera uniformemente carregada, ou uma esfera condutora carregada na sua superfície, se fosse isso, realmente, o problema ia ser super tranquilo. O problema é que a gente não conhece essa carga, né? Qual é a carga dentro da esfera de raio R? Primeiro que essa carga vai depender de qual região eu estou falando. Se eu estou na região 1, se eu estou na região 2, se eu estou na região 3, né? Se eu estiver na região 2, essa carga vai depender do raio, porque se eu pegar e desenhar uma esfera aqui, ela vai ter uma carga dentro dela. Se eu desenhar uma outra esfera aqui, ela vai ter uma outra carga dentro dela. Né? Então, é um problema que parece simples, mas não é tão simples assim. Né? A dificuldade do problema está em descobrir quem é esse Q interno aqui em cada caso. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Tá? Então, vamos lá, deixa eu apagar toda essa parte aqui, toda essa discussão que eu fiz aqui. Vamos apagar. Né? E vamos usar esse resultado. Deixa eu apagar essa parte aqui também. E a gente vai usar este resultado que a gente encontrou aqui para esse campo elétrico. Então, vou deixar isso aqui no cantinho. Tá? Então, vamos lá. Vamos olhar. Né? Então, deixa eu pegar aqui, colocar uma divisória para organizar um pouco melhor a nossa situação, né? Para separar um pouquinho as coisas. Vamos considerar primeiro a região 1. Vamos olhar primeiro para a região 1. Nessa região 1, a gente está falando de um raio menor do que A. Tudo bem? Quem é o Q interno nessa região? Ou seja, eu estou falando de uma gaussiana que está aqui assim, olha, por exemplo. Uma superfície gaussiana que está aqui assim de raio R, por exemplo. Qual é a carga dentro dessa superfície gaussiana? É zero, né? Não tem nenhuma carga ali. Né? Então, para qualquer raio que eu escolha menor do que A, a carga dentro dessa superfície gaussiana esférica vai ser zero. Tudo bem? Então, a gente pode aqui afirmar que o Q interno é zero. Isso significa que esse campo vai ser zero. Tudo bem? Então, o campo na região 1 é zero, porque não tem nenhuma carga lá. Não tem nenhuma carga dentro dessa superfície gaussiana esférica. Por isso, o campo na região 1 é zero. Não importa o R que eu escolha, se ele for menor do que A, o campo vai ser zero. Tudo bem? Legal. Agora, o que vai acontecer? A gente vai olhar para a região 2. A região 2. Então vamos olhar para a região 2. Quem é a carga interna? Né? Então a gente vai ter o seguinte. A gente vai pegar uma superfície gaussiana esférica que está com um raio entre A e B. Então o raio é maior do que A, porém é menor do que B. Então, eu não vou desenhar a esfera inteira, eu vou desenhar só um pedaço, mas é algo aqui assim. Tudo bem? Como que eu consigo achar a carga? Que carga que eu tenho que achar? Gente, se vocês forem reparar, a carga que eu preciso achar é a carga dessa região aqui, né? Essa carga que eu estou procurando. Tudo bem? É essa carga que eu estou procurando. Como que eu acho essa carga? Bom, aqui a gente sabe, a gente vai olhar para a carga infinitesimal. Tudo bem? Como que a gente faz isso? A ideia é assim, a carga
aqui interno vai ser uma integral da densidade de carga no volume. Tudo bem? Então, a carga interna é sempre uma integral da densidade de carga no volume. Tá? Aí o que acontece? Se a densidade de carga for uniforme, ela sai dessa integral e aí fica simplesmente ρ integral do volume, que é o próprio volume, fica ρ vezes volume. Mas como ela não é uma densidade uniforme, ela tem que ficar dentro da integral. Ela depende de R. Né? A grande sacada desse tipo de problema é como escrever o dv. E o ponto é assim, sempre que a gente tem um problema de simetria esférica, a gente escreve o dv assim, olha. Então a gente vai ter aqui o ρ, e o dv ele fica como 4πr² dr. Quando a gente tem um problema com simetria esférica, a gente sempre escreve o dv dessa forma. A gente poderia pensar que a gente passou para coordenadas esféricas, e como só depende de r, a gente faz a integral, a gente vai ter r2 seno θ, dθ, dφ, dr. Né? O dφ a gente integra, aparece 2π, aí a integral em dθ de 0 até π do seno vai dar 2, aí daí aparece esse 4π e fica o r2 dr. Tá? Então, se você conhece bem, sabe trabalhar bem com coordenadas esféricas, simplesmente passa para coordenadas esféricas e faz as integrais em θ e φ, e aí daí vai sobrar isso aqui. Tá? Um outro argumento que eu posso dar do porquê aparece esse fator 4πr2dr é o seguinte. A gente pode pensar numa casca esférica de raio R e espessura dr. E aí, como essa casca esférica tem uma espessura pequenininha, o volume dessa casca esférica vai ser simplesmente a área vezes essa espessura. É como se a gente pegasse essa casca esférica, abrisse ela, planificasse, né, num plano, transformasse ela num plano de área 4πr² e uma espessura dr. Aí o volume dessa casca infinitesimal é 4πr² dr. Tá? É uma forma que a gente pode pensar. Tudo bem? Bom, aí a gente vai substituir o ρ pela expressão dele. Né? Então vai ficar o seguinte. A carga interna vai ser igual a C, 4πc, integral de 1 sobre R vezes R2 dr. Repara que tudo que não dependia de R eu puxei para fora. Né? E os R's ficaram dentro. E essa integral tem que ser feita entre o menor raio possível, que a gente começa a fazer a integral para R igual a A. Então ela é feita de A e ela vai ser feita até R, porque ela é feita até o raio da superfície gaussiana que eu estou considerando, porque só importa a carga que está dentro. Essa carga que está fora da gaussiana aqui, ó, não importa. Então só importa essas cargas que estão aqui dentro. Tudo bem? Então é só elas que eu tenho que considerar. Por isso que eu só integro até R. Então reparem que essa carga interna é uma função de R no final. Para ser mais rigoroso, eu teria que usar uma outra variável de integração aqui, teria que pôr um R', né? Mas eu não vou fazer isso, vou deixar desse jeito. Então fica assim, olha, 4πc integral de R dr de A até R. Agora eu vou ser um pouquinho mais rigoroso, eu vou pôr a linha aqui, tudo bem? Na variável de integração, só para diferenciar ela do limite de integração. Tá? Bom, a integral de R dr, né, essa integral vai ser R2 sobre 2, vai simplificar com esse 4 aqui, então vai ficar assim, olha, 2πc que multiplica R² menos A ao quadrado. Tudo bem? Então essa é a expressão para a carga interna como função de R. Então reparem que essa carga dentro dessa superfície gaussiana de raio R entre A e B é uma função de R, porque é óbvio, se eu vario R, se eu aumento R, eu vou ter mais carga dentro. Né? Então faz sentido essa carga nessa região 2 aqui, depender de qual é o raio que eu escolho. Tudo bem? Bom, aí eu só substituo isso aqui nessa relação aqui, e aí o campo elétrico vai ficar assim, olha. 1 sobre 4π ε0, que multiplica 2πc, C é a constante da densidade, né?
R2 menos A2 sobre R². Aí a gente pode fazer umas coisinhas aqui para facilitar um pouco a nossa vida. Eu posso cortar esse cara com esse cara e aqui aparece um 2. Né? E aí eu posso escrever que o campo elétrico, escrever uma expressão aqui mais bonitinha, vai ser C sobre 2 ε0, feio meu epsilon, C sobre 2 ε0, que multiplica, aí aqui eu vou escrever isso aqui assim, ó, 1 menos A sobre R ao quadrado. Né? Porque vai ficar R² sobre R², que é 1, e A² sobre R² é A sobre R. Tá? E agora, olhem que interessante, gente. Se R for igual a A, esse termo dá 1, esse termo dá 0. A gente obtém esse resultado de novo. Ou seja, na fronteira, aqui entre a região 1 e a região 2, o campo elétrico é contínuo. Né? Porque o campo elétrico é 0 aqui dentro. Né? Ele não é 0 na região 2, porém, quando a gente faz R igual a A, ele fica 0. Ele se torna 0. Né? Ou seja, esse campo elétrico entre a região 1 e a região 2, ele é contínuo. Isso é bem interessante da gente analisar. Tá? O campo elétrico é contínuo nessa situação. O campo elétrico é sempre contínuo? Não. Existem situações em que o campo elétrico não é contínuo. Que situações são essas? Quando a gente tem um acúmulo superficial de carga. Tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque eu acho que isso vai confundir vocês nesse momento. Tá? Ok. Fizemos essa conta. Agora a gente tem que ir para a região 3. Aí a gente pode pensar, nossa, região 3 vai dar um trabalho, a gente vai ter que fazer um monte de conta. Gente, não. Se eu pegar um raio aqui, ó, imagina que eu pegue agora um raio aqui. Não vou desenhar inteiro porque não vai ter espaço. Mas, por exemplo, eu pegue uma gaussiana com aqui agora, por exemplo. Né? Um raio R maior do que B. Tá? Nessa região, não importa qual raio eu escolha, a carga é sempre a mesma, né? Se eu escolher um raio maior, a carga é a mesma, porque a região em que tinha carga terminou quando R igual a B. A partir de R maior que B, não tem mais carga nova aparecendo, não tem carga nova surgindo, né? Para eu precisar considerar no que é interno. Então, eu simplesmente preciso da carga total que eu tenho na minha casca esférica. Aí você pode pensar, nossa, mas como que eu vou calcular essa carga total? Gente, é fácil, tá? A gente não achou aqui, olha, no item 2, na parte 2, a carga interna como função de R? Bom, se eu trocar R por B, é como se eu tivesse feito a integral aqui de 0 até B. Tivesse feito a integral sobre toda a superfície da casca esférica, sobre toda a casca esférica, né? Sobre todo esse volume. E isso daria a carga total que está ali, né? Então, a gente já tem a resposta. O que é interno é simplesmente 2πc B2 menos A2. Repara que isso agora não depende mais de R, é uma constante. Né? Depois que a gente passou por toda a casca esférica, a carga não depende de R, ela se torna uma constante. Né? E aí, tipo, a carga é uma constante, repara que no fundo o que a gente está falando é o campo de uma carga pontual na prática. Né? Porque como a carga se torna uma constante, vai ficar 1 sobre 4πε0 essa carga sobre R2. Né? É aquela coisa que eu falei, quando você tem uma distribuição esfericamente simétrica e você está fora dessa distribuição, é como se toda a carga tivesse concentrada no centro dessa distribuição. Tudo bem? O campo, né? E aí, é só a gente substituir e a gente vai encontrar alguma coisa desse tipo aqui. Ó. E vai ficar C sobre 2ε0, que multiplica B2 menos A2 sobre R2. E essa é a expressão do campo na região 3. Então, repare que a gente viu que na região 1 o campo
é desse tipo. Na região 2, ele é desse tipo. E na região 3, ele é desse tipo. Outro comentário importante. Quando a gente fizer na região 3 R igual a B, significa que eu vou estar aqui no limite, né? Eu vou estar nessa região aqui, ó. A gente obtém a mesma coisa que a gente obteria trocando R igual a B na região 2, né? Vai ficar, se R for igual a B, isso aqui vai ficar B quadrado menos A quadrado sobre B quadrado, que é a mesma coisa que 1 menos A sobre B ao quadrado. Então essas duas expressões aqui também, os campos entre as regiões 2 e 3 também são contínuos na região de fronteira. Então o campo elétrico aqui é contínuo totalmente no espaço todo. Tudo bem? Ele é contínuo, ele é nulo, aí depois ele salta, ele deixa de ser nulo, porém na fronteira ele é nulo, e depois ele muda de comportamento, porém o campo se mantendo contínuo, pelo menos na fronteira. Tudo bem? Então, esse exercício é um dos exercícios mais importantes da lista, tá, gente? Porque é um exercício que a gente trata sobre a simetria do problema. A gente tem um problema em que a carga não é uniformemente distribuída, então a gente precisa ter um pouco aí de criatividade para calcular a carga em cada região. Então é bem importante interpretar muito bem o problema, saber o que a gente está fazendo, como que a gente está calculando a carga em cada região. Isso é uma coisa bem importante. Tá? Esse é um problema bem clássico, inclusive de prova, sobre prova de física 3, por exemplo, sobre lei de Gauss. Tipo, uma questão como essa poderia muito bem aparecer numa prova. Tá? Então, é um assunto bem importante que essa questão vocês têm que saber muito bem mesmo, todos os passos. Então, se vocês entenderam, vocês podem me perguntar, vocês têm o meu contato, assistam o vídeo de novo, porque isso é realmente um assunto bem importante. Tudo bem?